Olá, marujos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e o tema de hoje é definições de filosofia. Pois é, definições. Filosofia, um problema filosófico. Ao longo dos séculos, a definição de filosofia vem mudando. Não existe uma definição exata para o que é filosofia. A filosofia é um conhecimento vivo que se adequa às mudanças da humanidade. O que isso quer dizer, gente? A filosofia, ela não é algo estático. O que nós chamamos de filosofia hoje não é necessariamente aquilo que foi chamado, definido no passado. Ao longo dos tempos, definições de filosofia foram surgindo para se adequar às realidades da humanidade daquela época e também às necessidades daquelas pessoas. O que é filosofia, como um conceito fechado, como uma ideia fechada, não é algo fácil de se falar e vai mudando ao longo dos séculos. A filosofia surgiu há mais de 2.500 anos atrás. Então, haja tempo. E com isso, as coisas mudam um pouquinho. Porém, para deixar vocês calmos, uma coisa nunca muda. É por isso que eu gosto de trazer para vocês a etimologia da palavra filosofia, que significa amor à sabedoria. Porque isso não se perdeu. Por mais que as definições técnicas do que é filosofia mudem ao longo dos séculos, nunca se perdeu essa ideia de que filosofia é, no fundo, amor à sabedoria, mesmo que isso seja compreendido de formas um pouco diferentes ao longo dos tempos. Vamos conhecer as principais definições de filosofia? Definição clássica, ou seja, a primeira, buscar o sentido primeiro de todas as coisas, que foi elaborada pelos filósofos gregos no século V a.C. A filosofia, quando ela surgiu, ela tinha um propósito muito claro: encontrar a verdade, como eu já falei com vocês. Esse buscar o sentido primeiro é a ideia de conhecer o fundamento, a raiz, a origem, o porquê, o motivo, o como, o começo, a definição, o fundamento de tudo, todas as coisas. Então, os primeiros filósofos consideraram que a filosofia era o objetivo do ser humano de conhecer tudo na sua origem, no seu começo, na sua definição mais sincera, na sua verdade. Como que se fazia isso? Através da razão. Então a palavra-chave que também permeia toda a filosofia é razão, a busca racional dessa verdade. Com qual objetivo também? Combater as explicações baseadas na crença, especialmente naquela época na mitologia grega, e também no senso comum, o nosso famoso achismo, porque a filosofia é uma busca fundamentada, rigorosa pela verdade, como veremos também mais para frente. Passou-se o tempo e veio a definição medieval de filosofia como serva da teologia. Quem deu essa definição foi o filósofo Tomás de Aquino, no século XIII depois de Cristo. Essa definição é bem polêmica, porque podemos encará-la de uma forma negativa e dizer: os teólogos consideram a filosofia como algo negativo, como algo inferior. Eu já gosto de encarar com um olhar menos julgador. O que isso quer dizer? Para a teologia, a filosofia era muito importante. É muito importante, na verdade, porque até hoje os teólogos sérios, eles estudam também filosofia ou alguns conceitos filosóficos para fundamentar a sua teologia. Por quê? A filosofia é o ápice do exercício humano de compreender a realidade e buscar a verdade através da razão humana. Só que os teólogos creem em Deus e para eles chega um momento que não dá mais para se enxergar a verdade somente com a razão humana. E aí precisa do salto na fé, que é a crença em Deus e nas revelações divinas. A filosofia para a teologia era importante sim, não é serva no sentido de insignificante, mas a filosofia estava a serviço da teologia
porque através da filosofia os teólogos elaboravam vários conceitos importantes e necessários, mas no final sempre precisava um algo a mais, que é quando você pulava da filosofia para a teologia. E óbvio, para eles, Deus, a revelação, é superior a qualquer compreensão humana. Então não tem como botar a filosofia acima da teologia. Mas é fundamental para a teologia a filosofia. A definição moderna de filosofia é um pouco semelhante à medieval. A diferença é que se antes ela era serva da teologia, os filósofos modernos, a partir do século XV depois de Cristo, vão considerar a filosofia subalterna da ciência. A filosofia agora não é o ápice do conhecimento humano. O ápice do conhecimento humano com a modernidade é a ciência moderna e o seu método científico, que esse sim encontraria a verdade, exploraria tudo do universo. E a filosofia não foi abandonada, mas ela começou a servir à ciência. O conhecimento verdadeiro era o conhecimento científico, mas a filosofia servia para dar embasamento à ciência ou algumas teorias científicas da época, mas nunca acima da ciência. E hoje, a definição contemporânea de filosofia é criar conceitos e foi elaborada pelo filósofo Gilles Deleuze no século XX depois de Cristo. O que significa criar conceitos? Conceito é uma definição bem dada, bem elaborada, bem analisada para um problema existente. Para Deleuze, filosofia se torna uma ciência. E como uma ciência, ela também tem um objeto de estudo. E o que a filosofia estuda? O conceito. Para tudo que existe, existe um conceito, segundo ele. Esse conceito é a definição bem dada, bem elaborada, bem explicada, bem analisada, bem refutada na tentativa de discutir se está certo ou está errado, tem alguma falha ou não. E quando você faz essa análise completa sobre algo, você tem um conceito. Então é interessante entender que conceito não é uma definição simplesmente de 2, 3 linhas que nem no dicionário. O conceito é uma ideia muito bem elaborada e muito bem amarrada, muito bem contextualizada e muito bem analisada. Um conceito você elabora usando um livro, uma tese ou uma vida inteira. Tem filósofos que ficam a vida inteira pesquisando um assunto só para fazer todo um sistema completo na sua proposta filosófica. A definição com o tema de filosofia é essa, criar conceitos. E nós fazemos isso. Professor, qual que é a certa? É esta? Não necessariamente. Você, como livre pensador, pode ficar com qualquer uma dessas. Eu gosto dessa e gosto muito da primeira, da original, que é buscar de primeiro todas as coisas, porque me remete muito mais a essa proposta aberta e feliz da filosofia. Mas você pode encará-la como serva da ciência, como serva da teologia, apenas como criar conceitos, ou despreocupada de criar conceitos e só buscar a verdade e ponto final. Inclusive, você é livre para criar uma nova definição, um novo conceito do que é filosofia, porque estudar o que é filosofia é um problema filosófico. E vocês estão aptos a fazer isso conforme vocês vão crescendo no estudo filosófico. Essas são as 4 principais definições de filosofia ao longo da história. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Tchau!